Olá, meus irmãos, hoje é dia 19 de maio e nós estamos meditando o Evangelho que está lá em João capítulo 16, versículo de 5 a 11. E o Evangelho nos diz o seguinte: agora vou para aquele que me enviou e ninguém de vós me pergunta para onde vais, mas porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado que consiste em não crer em mim. Ele o convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto do meu Pai, e vós já não me vereis. Ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, meditando o Evangelho de hoje, nós pensamos um pouquinho. Estamos a poucos dias desse momento tão importante que é o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, que dá um sentido novo à vida de todos os fiéis. O Pentecostes, ele vem para esclarecer o homem, para dar um impulso ao homem, vem para fazer com que a igreja saia em expansão para levar o Evangelho a todos os lugares. Então, o Espírito Santo vem para colocar no homem serenidade, coragem, paz, força. Tudo isso poderíamos colocar como sinônimos do Espírito Santo. Mas antes de pensarmos com o Espírito Santo como uma força, nós devemos pensar no Espírito Santo como uma pessoa. Eu disse isso ontem, repito, é aquele que se relaciona conosco. Nós não podemos imaginar o Espírito Santo como uma força que ativa e nós passivos diante de uma situação. Não, é uma força que vem ao nosso encontro para nos dar uma verdadeira força para enfrentar o mundo, a alegria. Esse é o Espírito Santo de Deus. Existe uma frase que eu meditei hoje e que é muito importante a gente pensar. O homem não morre quando deixa de viver, mas morre quando deixa de amar. Quando eu penso nessa frase, eu penso na ação que Deus tem na minha vida. Deus, ele é capaz de mover o meu coração, mover o nosso coração, para que nós enfrentemos todas as realidades que a vida pode nos impulsionar. Os discípulos, eles vão precisar de coragem e o Espírito nos dá. O Espírito vai nos colocar dentro do coração palavras fortes, palavras decisivas para nós enfrentarmos todas as realidades da vida. Quando a gente pede o Espírito de Deus, e eu já falei em outras homilias que eu tenho sido tocado durante esses dias, por exemplo, qual é o Espírito? Como eu vejo o Espírito Santo? Muitos de nós colocamos o Espírito como algo que é moldado à nossa própria vontade, mas o Espírito não tem essa função. O Espírito é a pessoa de Deus que quer conduzir a nossa vontade, que quer transformar o nosso ser de dentro para fora. Então eu disse que Maria, nós poderíamos pensar que nós deveríamos pedir não o Espírito Santo de uma forma aleatória, mas o Espírito que fecundou o ventre de Nossa Senhora. É esse Espírito que vem ao coração do homem e vai dar um sentido para a vida dele. O Evangelho de hoje é um discurso meio que despedida de Jesus, e ele vai falar da sua cruz. Perguntam para ele, para onde vais? Muitos não entenderão para onde Jesus vai. Só entenderão quando Jesus morrer na cruz. E naquele momento, Jesus vai ensinar que diante daquilo que foi tirado, algo mais vos será dado. Jesus morre para nos resgatar e além de morrer para nos resgatar, promete o Espírito Santo a cada um de nós para dar um sentido real à nossa vida. Portanto, deixe o seu coração ser moldado por essa frase que eu falei no dia de hoje. Nós não podemos, meus irmãos e minhas irmãs, deixar de viver. Porque quando eu deixo de agir com o Espírito Santo, eu deixo de amar, ou eu deixo de fazer a vontade de Deus na minha vida. Por isso, o homem morre quando deixa de viver. Não quando deixa de viver, mas quando deixa de amar. Deixe que o Senhor conduza a tua vida nesse dia, para que você possa, pela força do Espírito Santo, corresponder
aquilo que Deus espera de você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.